Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro aqui do grupo de Revit Map. Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre quantitativos utilizando links. Antigamente eu não sei se todo mundo tinha consciência, mas quando a gente fazia quantitativo de links, eu não conseguia extrair o quantitativo de links dentro de links, tá? Então eu tinha que fazer um arquivo, fazer o link de tudo para poder extrair quantitativos. Eu não sei dizer exatamente em que versão isso acontecia, tá? Mas eu fui fazer um teste no 22 por curiosidade, né, para realmente testar, e eu consegui tirar esse quantitativo. Então foi bem interessante, porque eu acredito que isso seja um grande adianto aí para a vida de pessoas que nem o Magnus, que fica coordenando o projeto, né? Isso ajuda bastante, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, um momento só. Ah, show. Então, estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Então, opa, que eu tenho aqui? Eu criei, para vocês terem uma ideia, quatro níveis de links, tá? Para realmente fazer o negócio, vamos estressar esse negócio. Então, no primeiro arquivo aqui, que eu fiz? Aqui, como eu queria testar a map, eu peguei só uns tubos, umas válvulas aqui, né? Fiz o quantitativo geral, né? E o que eu tenho aqui? Tem o cotovelo, aqui é tubos que eu não preenchi. Tem aqui a válvula, como está numa bitola que não é válida, ele sai como não existente, tá? E tem um Tzinho aqui, tá? Que eventualmente, se eu quiser, posso pôr tubo de cobre, tá? Só para ter alguma coisa aqui. Vamos pôr 35 milímetros, tá? E esse cara tá compartilhado, então tem que sincronizar. Só Oi. uma dúvida, Sato. Hum. A quantidade ela tá zerada ali, nesse Ah, elemento. não, é que esse quantitativo aqui, o meu quantitativo aqui, ele Não é unitário, é não é o formulado. parâmetro o parâmetro de contagem aqui, só que ele está oculto, tá? Eu uso Tá, perfeito. um outro parâmetro Tranquilo. aqui, mas vou pôr aqui a quantidade só para você ver, ó. Parece que Show, 9, show. tá? Ok, obrigado. Então, vamos fechar esse cara, sincronizar, ok, né? E agora, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, interrompa a qualquer instante, tá? Aí o primeiro nível seria, vamos imaginar que aquele lá seria o apartamento, né? Um apartamento, uma unidade residencial. E aí eu criei um outro arquivo que seria o tipo. Então o que eu tenho? Eu tenho duas instâncias, né? Do meu apartamento aqui. E eu, para ter uma diferença, criei alguns tubos dentro desse próprio arquivo aqui. E aí, quando eu venho aqui no quantitativo, ele soma tudo, tá? Aqui eu tenho tubos também que não estão aparecendo, que são esses caras aqui, né? Se eu seleciono aqui, ó, selecionou esses tubos, tá? Posso pôr aqui também como tubo de cobre 35 milímetros, só para juntar todo mundo. E aqui eu tenho um quantitativo, o que eu faço aqui por pavimento, né? E por link, tá? Como que eu faço quando eu quero incluir
os quantitativos de um link no meu quantitativo. Na primeira tela aqui de campos, eu tenho que pedir para incluir os elementos dos links. Outra coisa que eu tenho aqui, quando eu crio isso, eu posso vir aqui selecionar os links e pegar algumas informações. Então, por exemplo, no meu caso aqui eu peguei o nome do link, o parâmetro pavimento, que eu atribuí um parâmetro de projeto para os vínculos, né, para os links, e o file name. Os que existem nativamente é só o file name e o name, pelo menos no 22, tá? Depois a gente pode olhar no 24, no 24, 25, a gente tem mais coisas aí, tá? Então eu consigo fazer isso. E o que é o nome do vínculo? O nome do vínculo é quando eu seleciono o vínculo aqui, esse parâmetro nome aqui. Então eu chamei de apartamento 1 e de apartamento 2. E o parâmetro aqui eu chamei de tipo e tipo, tá? Quando eu venho aqui na estratificação, eu tenho aqui separado. Se eu incluir aqui, por exemplo, o nome, o nome está oculto. Vamos lá. O Revit Link, nome. Vamos pedir para ver. Aí tá misturado aqui, né? Vamos fazer um sorting pelo nome do link. Olha lá. Então eu tenho apartamento 1, apartamento 2 e esses que estão em vazios significa o quê? Que esses são do arquivo que eu estou abrindo, não é de um vínculo. Faz sentido, pessoal? Dúvidas até aqui? Confuso? Tudo tranquilo, é isso aí. Tá? Eu posso incomodar um pouquinho? Sim, Fábio, não, desculpa. por favor. A ideia é que vocês perguntem. Eu geralmente trabalho com planta única Hum. ou usina solar. Eu nunca trabalhei no caso edifício. Faz muito tempo que eu não trabalho, na verdade. Eu nem vi como é que você fez para fazer essa questão do link do Revit. Ah, tá. Basicamente seria o seguinte, ó. Vamos supor, eu vou deletar aqui. Tá? Então você vai vir aqui, ó, Insert. Você pode vir em link Revit. Eu, como quero, às vezes eu vou fazer aqui também. Gosto de fazer às vezes aqui. Link do apartamento. Aí ponho lá, se tem o sistema de coordenada, tá? Ok. Então esse é o primeiro cara. E aí eu vou chamar ele de, por exemplo, esse é o apartamento 1. Tá? E aí, por exemplo, no caso corresponde ao pavimento tipo. Aí eu quero criar uma cópia dele. Tá? O jeito mais prático de criar a cópia é realmente às vezes fazer uma cópia, né? Então, ó, criei uma cópia, esse já é o apartamento 2 e tá aqui. E aí quando eu venho aqui no quantitativo, eles já aparecem automaticamente. Tá? Ah, entendi. É o vínculo tradicional. Eu achei Isso, que era isso. algum processo Não, diferente. não precisa fazer nada diferente. Inclusive, tá? Eu posso deixar overlay. Só que se eu quero que esse quantitativo apareça no próximo nível, eu tenho que deixar ele como attachment. Tá? Para ele carregar o arquivo também. Beleza? Show. Sato, posso Entendi. Obrigado. ter uma dúvida? Sim. Eu trabalhei muitas vezes, em vez de colocar apartamento 1 e apartamento 2, eu colocava o pavimento. E daí, quando eu puxava, aconteceu aí que o arquivo base, ele não traz o nome do arquivo link, né? Não vai vir. Vem tudo um pacotão. E eu tenho como juntar isso? Isso sempre foi uma dúvida minha, se eu conseguia juntar isso aí, o nome do pavimento junto com, sei lá, um outro parâmetro de busca, que busque tanto esse nome aí quanto era o nível. Não, então, quando você precisa fracionar, porque a gente vai ver no nível seguinte o que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou vir para a torre, tá?
A torre, o que eu fiz? Eu peguei o tipo, copiei ele na vertical 2 vezes e ainda tem algumas infraestruturas. Então olha lá, eu tenho aqui o tipo pavimento 1, pavimento 2, certo? E tenho aqui Certo. coisas que eu criei nesse mesmo cara. Então, se eu vier aqui no quantitativo por pavimento, vamos habilitar ali o nome. Opa. Vamos pedir para ele aparecer. Então, olha só. Tá? Apareceu tipo 1, tipo 2. Tá? Então você vê que ele não aparece como apartamento. Ele aparece tipo 1 e tipo 2, como se fosse tudo do mesmo arquivo, entendeu? Ele não vem assim, tipo 1, apartamento 1, tipo 2, apartamento 2. Não vem assim. Tá? Não tem como separar. Se você precisar estratificar dessa maneira, aí não adianta. Tem que ser tudo link de primeiro nível. Tá? Então, Ok, para entendi. quantitativos gerais, esse jeito funciona. Para quantitativos detalhados, não vai dar certo. Tá? E uma coisa importante de ver é que assim, se eu tiver o pavimento do elemento, tá? Você pode usar eventualmente algum parâmetro para fazer uma identificação, tá? Então vamos lá. Vamos sincronizar aqui. Vamos fechar. Vamos abrir o apartamento. Aí eu vou selecionar esses objetos aqui. E por exemplo, eu tenho um parâmetro aqui que eu chamei de pavimento. Eu vou chamar de. Vamos chamar de tipo. Unidade. Ato. Final 1. Ok? Vamos subir aqui. O pavimento aparece aqui. Se eu pegar e pedir para mostrar a unidade do elemento, né? Aí aparece a informação aqui. Vamos atualizar. Aí se eu vier na torre agora, vou sentar aqui, ó. Tá vendo? Parece tudo como sendo final 1, mesmo sendo do tipo 1 e do tipo 2. Tá? Porque é a informação vinculada ao objeto. Tá? Eu não consigo extrair informação do link dentro do link. Eu só consigo extrair informações dos objetos. Ficou claro, Magnus? Entendi, acho que entendi. Aquela informação, eu acabo perdendo a informação quando eu faço o link do link. Isso, exatamente. Então, assim, Entendi, o link do entendi. link é bem interessante, por quê? Porque vai te agilizar a extrair o quantitativo total, tá? Porque antigamente não dava, tá? Mas uma coisa importante é colocar ele como attachment, tá? Para que ele seja carregado junto, tá? E se eu abrir agora a implantação onde eu tenho duas torres,
Então, eventualmente, o que você pode fazer, quando você precisar mais granular, é tirar o quantitativo da torre ou mais estratificado, entendeu? Olha lá, tá vendo? Eu consigo ter as informações aqui. Opa. Ah, aqui eu peguei do link. Deixa eu tirar o item mais aqui. Tá. Esse aqui, o pavimento e essa unidade não é do objeto, tá? Isso aqui tá do... não, é a unidade do elemento mesmo. Pera aí. É, isso aí. E aqui... Vamos ocultar isso aqui que eu não preciso. Vou deletar. Né? E aqui eu tenho das unidades. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui e preencher, eu perco meus quantitativos se o link sofreu alguma atualização? Não, na verdade não. Na verdade, se você atualiza um link e você abre ou atualiza o link, vai vir atualizado. Arielle, né, que perguntou? Ah, isso aí. Tá? Já, Sato, aproveitando a pergunta, eu já tive ocorrências onde, por exemplo, eu tenho esse caso do link, e o link, vamos dizer assim, o terceiro lá, que é quando eu carrego, por exemplo, eu estou com a implantação, eu carrego a torre, e a torre não carrega o pavimento. Ah, então, é por causa do... Primeiro, tem que ver o attachment, né? Aqui no... Sim. E se ele tá achando, tá? Normalmente, sim. o que é interessante você fazer, tá? Quando você, por exemplo, você pegou o arquivo dos outros, pôs lá no seu computador e você quer extrair as coisas, tá? Primeiro, usa o pad type como relativo, não usa como absoluto, tá? Porque se tiver como Boa. absoluto, ele vai pegar o caminho que o arquivo foi salvo. Então aí você teria que abrir, salvar e remapear os links, tá? Quando está relativo e o arquivo e os links dele estão na mesma pasta, ele acha. Entendi. Se estão em pastas separadas, ele não consegue achar. Tá? Então, tu diz a pasta do arquivo tá junto com os outros arquivos dos links estão junto com a pasta do arquivo. tudo junto, tudo Isso. na mesma pasta, não ficar em subpasta, entendeu? Tá. Tá? Porque senão você vai ter que abrir arquivo por arquivo para remapear os vínculos. E aí por isso que não aparece, entendeu? Entendi, esse é o caso. Tá? Então, normalmente, se você usar o relativo, talvez você até precise remapear o primeiro, mas aí ele vai entender qual é a pasta padrão e ele vai achar todo o resto, entendeu? Mas se acontecer, eu tô aqui com o arquivo, ele não tá achando, é questão de remapear o vínculo, entendeu? O link. Porque ele não tá conseguindo encontrar, vamos dizer, onde que estava salvo. Tá? Então isso aqui eu achei um negócio bem legal para explicar para vocês, porque é uma baita economia, né? Sei lá, que nem foi o Lucas que falou que faz projetos grandes, né? Então às vezes isso geralmente é mais eu faço mais plantas únicas, né, industriais, comerciais e pouco residencial. Ou usina solar. Então, mas por exemplo, você vai fazer usina solar, de repente você tem lá um grupo de células que é padrão. Você pode fazer um link e repetir 4 vezes e contar eles 4 vezes, entendeu? Em vez de modelar as quatro agrupamentos, por exemplo. Tá? É lógico que se você está usando para fazer cálculos e tal, fazer conectividade, aí não tem jeito. Aí tem que ser tudo um só. Tá bom?
Eu até pensei justamente, a gente faz o detalhamento de skid, né? Que é basicamente uma plataforma metálica com algumas estruturas, né? E se repete, às vezes, 3, 5, 10 vezes. E aí acontece, às vezes, de ter que alterar um detalhezinho e aí tem que vir alterando todas. Nesse, por link eu alteraria uma, né? se você não precisar, se você não está fazendo conexão elétrica entre os objetos, criar cargas e tal, beleza, sem problemas usar links, tá? Caso você precise fazer conexão, minha sugestão seria criar assemblies, tá? Montagens. Não sei se já usou isso aí. Eu até uso mesmo, mas nesse caso é só mecânico. Ele é só uma casinha mesmo. Tá. Só que às vezes ela vai variando, Ah, né? não. Por exemplo, de acordo decorrer do processo, aumenta o tamanho, Ah, diminui. não. Aí, por exemplo, se são coisas que não tem conexão elétrica, vale a pena. Entendeu? Porque aí vai te agilizar bastante, né? E uma das vantagens de eu trabalhar com links, né, é que eu posso vir aqui, eu posso, por exemplo, criar uma cópia rotacionada, tá? Aí eu posso pegar essa cópia rotacionada e subir ela, entendeu? Então eu consigo fazer coisas com vínculo, posso espelhar o vínculo. Eu só não recomendo espelhar vínculo se você vai precisar exportar para IFC, tá? Aí o IFC não entende um arquivo espelhado. Ele até entende objetos espelhados, mas não um arquivo espelhado. Tá bem? Mas, Sato, eu acho. Desculpa Hum, te interromper. Nesse, o 24 e o 25, agora na exportação do UFC, a gente tem a opção de exportar em site em project, que ele tá incorporando todos os vínculos para o sim, mesmo, sim. para mesmo arquivo exportado do UFC. E ele funciona o espelhado? E funcionou. Eu fiz um teste funcionando. Aí não Olha, sei, interessante. tu pode verificar. Que eu utilizei no a opção do in project ou insight. In project. A primeira opção de in project. E o vínculo ele veio, vamos dizer assim, ele veio no lugar, né? O que me ocorre é que eu utilizo bastante um pavimento tipo Uhum, uhum. multiplicado. Eu faço obra residencial, Sim, né? E sim. daí o modelo ele fica como o embasamento de térreo e pavimento de transição, depois é o pavimento tipo multiplicado e ainda nesse arquivo de referência, arquivo base, tem o térreo, o arquivo de transição, depois o penúltimo pavimento de transição e o pavimento Uhum. final. E daí esse do tipo ele vem multiplicado e agora no 2024 eu consigo, na hora de exportar o UFC, se eu tiver o vínculo ligado, ele compila todos os vínculos dentro do mesmo UFC. Eu Oh, achei que legal. bem boa esse Vamos recurso experimentar aqui agora. do 24. É uma das opções da exportação. Vamos experimentar. Eu não tinha visto, foi uma boa Ah, novidade, assim, isso da Autodesk. aí, isso aí foi uma coisa que logo que saiu eu tive uns probleminha que não funcionava direito. Aí com os patches funcionou. Hum, Então, olha lá, tá? Tem ó, então um normal, aham. um espelhado. Salvar, ok. Agora, exportar, IFC, aqui, exportar, Link esse aí, ó, do IFC Project. aqui? IFC Project, Tá. esse aí. Esse aí. Vamos ver então. Só o que está visível, tal, tá. Não vou ficar confiando em muita coisa. Vamos por origem. Ok. Ok. Vamos abrir o visualizador.
Ó, tá vendo que veio no exportou um? Ah, é verdade. Vamos Tá. tentar Então, exportar. talvez eu não tenha espelhado algum outro caso. Vamos tentar exportar então do outro jeito. Ah, não custa tentar. Normalmente espelhado tá essa mensagem, tá? É, ó, não vai. Verdade. Vamos. Ah, então foi eu que eu devo ter só copiado em vez de espelhar. Pode ser, pode ser. Às vezes a gente tá ali na função e não percebe o que tá fazendo. Mas... Aqui. É, ó, só veio um, tá vendo? Sim, verdade, é. Deve ter sido, me equivoquei, Mas né? se eu não me engano, eu lembro de ter conversado com o Angel Vélez, que é o cara lá da Autodesk que mexe com essa parte, que é o responsável por essa parte de FC, e ele falou que é um problema do formato, entendeu? Porque assim, no arquivo tem as coordenadas e as referências do objeto na posição que ele está sem espelhar. E aí, para poder espelhar, teria que pegar todas essas coordenadas e inverter elas, né? E o IFC não consegue fazer isso, pelo que eu entendi, tá? Mas eu tô vendendo o peixe do jeito que me deram, tá? Não, não fui eu que falei, me falaram, tá bom? Sim, e nesse caso Hum, aí, por exemplo, se. Porque eu penso assim, ó, quando eu tive que trabalhar com hidro, hum, já ocorreu de eu ter que, por exemplo, eu faço um conjunto de hum, banheiro. Aí esse conjunto de banheiro, de vamos lá, um estúdio, hum, por exemplo, normalmente ele sempre se espelha nesses apartamentos de uhum. loft. Então, esse arquivo de vínculo, eu não poderia estar espelhando ele, eu teria que fazer Fazendo espelhar. um arquivo de É que na pavimento único. verdade, principalmente água, tem que tomar cuidado, porque a água a gente se espelhar, a gente inverte água fria, água quente, aí a gente pode gerar uns probleminhas sérios aí, tá? Sim, tem esse caso também. É. Mas- Mas eu estava falando de esgoto, no caso. tá. Não, esgoto não teria problema. Aqui, ó, uma coisa que a gente pode fazer um teste, ó, sei lá, ó, eu posso criar aqui um assembly, né? Qual que é a vantagem do assembly? É que eu tenho uma segunda instância disso aqui, né? Posso criar outras instâncias, né? Posso rodar ele e tal, né? E ele continua sendo o mesmo grupo, tá? Se eu fizer alguma alteração aqui, tá? Fiz uma alteração aqui, o que acontece, ó? Ele cria um segundo assembly. Ah, mas não mudou esse cara aqui. Não, não mudou. Ele é o 1. Mas eu posso vir aqui e trocar pelo novo. E aí eu tenho uma atualização dele. Tá? Qual tu indicaria a gente utilizar o assembly ou o grupo? Se você precisa Tipo, o fazer grupo, conexões e precisa das informações de conexões para map, só assembly. Tá? Por quê? Porque eu consigo conectar daqui entendi. num sistema e daqui em outro sistema e vai entender normal, mesmo sendo o mesmo assembly. Se for grupo, eu não consigo fazer conexão. Grupo não consegue Não. fazer conexão? Ah, interessante. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho assembly, esse assembly pode estar num sistema, esse assembly pode estar no outro sistema, um sistema diferente. Grupos não, dois estão no mesmo sistema. Então vamos ver. Eu fiz aqui no apartamento, não vou abrir o tipo, vamos ver se eu vou abrir a torre
se vai atualizar, tá? Que era a sua dúvida, certo? Certo. Olha lá. Tá vendo que veio atualizado? Duplicou aqui, ó. E você vai ver que agora aqui tá como Verdade. assembly. E estando com assembly, consigo extrair esse Você quantitativo sem tira problemas. tanto individual, por exemplo, se eu vier aqui, ó. Eu tenho, se eu clicar aqui no cotovelo aqui e vier aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar. Ah, é que o T não é da coisa, peraí. Vamos pegar esse cara. Ah, quando tá dentro de link eu não consigo mostrar, tá vendo? Sim, sim, esse é um problema que link dentro de link não dá o É. highlight. Mas eu acredito que se eu vier aqui, ó, eu consigo selecionar o tubo. Com tab aqui eu Eu consigo, por acaso, extrair uma quantidade de assembly consegue. do link? Acredito que sim. Vamos ver. Putz, dois não tem muito description, mas vamos lá. Não tem description, vou pegar Opa. Ah, isso pode resolver o meu problema, que se eu conseguir via assembly, eu posso fazer essa quantificação de... Porque eu não consigo extrair grupo, mas eu consigo extrair assembly. Olha lá. Tá vendo? Ah, aham, que ótimo. Tá? Então você tem 4 do um que está no tipo um, 4 do outro que está no tipo 2. Tá? Como a gente não preencheu na informação lá, não tem informação, mas se tiver preenchido, eu tenho aqui. Sei lá, que nem você falou. Ah, banheiro da suíte master, banheiro da suíte do suíte 2, sei lá, né? Aí você vai ter esses quantitativos gerais, tá? E lógico que se você está tirando um quantitativo aqui e, por exemplo, nesse geral aqui e incluir os campos de assembly, vai aparecer a informação, tá? Não sei se você sabe disso. Ó, assembly code, assembly description. Não sei se... Tá? Ah, Eu que não ótimo. sei se vai aparecer nesses aninhados. Deveria. Mas eu não. Assembly code, assembly description. Tá. Vamos dar um sorte. Assembly code. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Não. Acho que link dentro de link ele não consegue achar. Vamos ver aqui. Tá, aqui não tá preenchido também, né? Tô querendo coisa que eu não sei se eu preenchi. Aí tô sendo bem sacana. Vamos voltar lá pro apartamento. Sendo description. Ah, aqui é o assembly code aqui, ó. Tá?
Olha lá. Já apareceu. Ah, description não é aqui. Ah, é outro parâmetro. Ah, meu Deus. Tá. Você vai pedir para descarregar. Assembly Description depende de outra coisa. Ele faz uma associação direta, acho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora não vou lembrar. Eventualmente deve conseguir. Oi! Eu vou te confessar que o Assembly eu só utilizei para quando eu tive que fazer um detalhamento específico, por exemplo, de um conjunto de medidores. O Assembly te permite fazer uma vista, um conjunto de vista específica. Você consegue fazer, inclusive extrair quantitativos do Assembly, né? Então para montagem, essas coisas é bem interessante. Na verdade foi criado, acho mais pensando em arquitetura, mas para quem trabalha com map e quer criar conjuntos funcionais, é só com Assembly. Sem Assembly é complicado, tá? Sim, eu acho que esse é o caminho. Beleza? Perguntas, pessoal? Ninguém tem dúvidas? Não tem problema. É bom quando ninguém pergunta, porque às vezes tem gente que tem dúvidas, mas não consegue formular pergunta. Então quando tem alguém que pergunta, sempre é bom. Eu acho ótimo. Né? Já aproveitando, desculpa aí, gente, estou monopolizando mesmo. Quando tu extrai aí, por exemplo, ali eu vi que tu puxou as informações de Revit Name, Revit... Do link, lá no link, Revit Link. Se eu buscar o nome do link, o nome do arquivo, por exemplo, ele vai buscar do link? Ele pega só da primeira instância. Ele não é só da primeira instância. Tá, entendi. Ó, vocês estão vendo que aqui eu não consigo deletar? Agora foi, só porque eu falei, né? Meu Deus. Tá. Uma coisa só para vocês saberem. Vocês estão vendo que eu tenho aqui um view template nessa tabela? Quando eu tenho um view template na tabela, se vocês forem ver aqui, ó, vocês não conseguem fazer edição de nada, tá? Mesmo que o view template não pegue tudo que vocês querem mudar, tá? E se vocês tirarem o view template, aí vocês conseguem editar, fazer o que vocês quiserem aqui, ó, por cor, agrupar a célula, né, mudar a fonte e tal, dá para fazer isso aí, tá? E se quiser criar um view template a partir da tabela, vocês vão ver que quando você cria esse view template numa versão mais nova do Revit, eu sei que do 22 em diante tem, vocês estão vendo que tem muito mais opções, tá? Inclusive esse view template ele pode servir para definir os campos da tabela, ou seja, basicamente ele monta a tabela para você, entenderam? Então você quer criar uma tabela que tenha contagem, descrição, tal, você pega os campos que você quer, seleciona a categoria e aplica o view template, entendeu? E aí ele automaticamente muda. Então, para criar tabelas por categoria ajuda bastante isso aqui. Ô Sato, acho que o pessoal no chat está falando bastante coisa. O pessoal no chat está falando alguma coisa ali. Tá. Deixa eu ver. Não, o Guilherme perguntou uma coisa. Pavimento Link foi criado para o projeto
Foi criado com um parâmetro de projeto, só que é um parâmetro de projeto compartilhado, tá? E ele aparece nas tabelas e dentro de links aqui. Por isso que eu usei. Se você usar como um parâmetro de projeto, aí o link aí você começa a ter uns problemas que não vai aparecer, tá? Entendeu, Guilherme? Pergunta da Arielle aqui, né? Se espelhou ou copiar o link? A lista de material continua unitária ou conta da cópia? Sim, ele continua contando. Ele não entende, assim, um objeto espelhado ou normal, copiado, para o Revit é a mesma coisa, tá? O único cuidado que a gente tem que tomar é quando a gente tem objetos que não são simétricos. Porque aí, por exemplo, se você tiver um objeto que é esquerda, direita, e espelhar, o direita vai parecer esquerda. E aí ferrou o quantitativo, tá? Por isso tem que tomar bastante cuidado aí com quando a gente usa o espelhamento. Tá bem? Dúvidas, galera? As dúvidas são interessantes, isso é legal. Aproveitando então, Sato, aí que a gente está trabalhando com quantitativo aí com as tabelas, a primeira linha, que é a linha do cabeçário, a gente tem uma briga sempre de conseguir colocar todas as informações nela, de modo que ela não, tipo, eu consiga minimizar ela. Eu não tenho como fazer alguma maneira para aumentar a espessura dessa primeira linha. Eu já vi, não, do cabeçalho? Desculpa, primeira, essa aí, o cabeçalho, aumentar a altura dele. Eu já tentei várias vezes, vários recursos, e já vi algumas tabelas que as pessoas conseguiram, eu que não consegui. Aqui assim, normalmente aqui a aparência, tá? Você pode ter as tabelas, tal, dá para fazer. Aqui você pode mudar o tamanho do texto. Então se eu botar um texto maior, né? E, se eu não me engano, ele automaticamente já fica maior. Fechou. Nem sei que tabela que foi. É nessa aqui, tá. Então, por exemplo, eu venho aqui. Tá vendo? Ó, eu pus um texto maior, ela já ficou maior. Perfeito. Isso aí, só que isso aí não se traduz lá quando for pro não, você só vê em planta. Só vê quando ele vem pra planta. Tá. Tranquilo. Lá na coisa você dificilmente você vai perceber, tá? Tem muita coisa, isso que é o ruim de tabela, nem sempre você enxerga exatamente como vai ficar formatado, né? Sei lá, eu quero que tenha as linhas, eu não quero que tenha as linhas. Isso aí também é uma chatice às vezes, porque nem sempre eu consigo fazer as linhas aparecerem direitinho, né? O quadriculado e tal, né? Então, essa formatação, por exemplo, ali tem umas formatações de planilhas que tem a opção de marcar uma linha, uma linha cinza, uma linha branca. É aqui, né? Você vai vir aqui na aparência, stripe, e aí você escolhe qual a primeira cor é essa e qual a cor da segunda cor. Ah, eu quero esse azul. Sim. E show stripe rolling on sheets, que aí ele vai ficar colorido aqui e na prancha. Tá? Bom. Se tu não marcar essa opção de show on sheets, né? Se eu deixar desmarcado isso aqui, quando eu tô na prancha, fica preto e branco. Isso é normal. Isso é exatamente isso. Já tira minha dúvida. E por alguma... E vocês usam algum recurso para exportar essas planilhas? Quando a gente vai exportar, normalmente eu tenho usado o SheetLink. Eu uso. Tá? E
Só que o problema é que eu não consigo. Essa formatação que eu tenho no Revit, eu não vou acompanhar ela no Excel, né? Putz, agora de cabeça eu não sei dizer exatamente se fica igual. Eu acho que não. Quando exporto para o Excel, eu perco toda a Uhum. formatação que eu fiz na tabela quando eu volto para o Eu Excel. acho que não vai, tá? O que existe lá nos plugins é você você pegar uma planilha de Excel e trazer para dentro, né? Aí vem toda a formatação, vem tudo bonitinho. Sim. Tá? Vamos ver aqui. Ué? Não veio nada? Ah, sim, né? Cabeça de bagre. Tá em links. Ok. Agora veio. Tá. Aí aqui, se eu não me engano, vamos ver se nesse tem. Eu não lembro qual que dá para exportar em. Ah, aqui já dá para exportar em CSV. E aí aqui para nós tem que exportar com ponto e vírgula, tá? Para poder aparecer, para separar, né? Entendi. Aí eu consigo só consigo abrir. Putz, eu nem sei onde foi que eu salvei aqui, ó. Vamos ver onde eu salvei. Esse é o maior problema quando você faz as coisas sem olhar. Tá, Revit Users, tá. Hum? Ah, eu tenho. Agora me veio a mente uma outra coisa. Eu tenho utilizado bastante o IFC Guide para pegar o código de cada um dos elementos. E aquele guide D do IFC, que é um parâmetro que ele gera, né, um código aleatório para cada um dos elementos. Quando eu trabalhar. Eu perco todas a formatação. E daí, esse IFC Guide, quando eu trabalhar com link, eu vou poder, no caso, com Quasar, ter o mesmo código, o mesmo ID Ah, para sim, mais de porque um na elemento. verdade é o mesmo. Você diz isso aqui, né? Tá, Esse vai cara ter aí. o Não, IFC não é nem Guide, esse cara tá? aí, ó. Esse aí, ó, o Então, IFC Guide. por É, exemplo, vamos lá. Não vou itemizar e vamos agrupar pelo IFC Guide, tá? sim. Aí é lógico que como é o mesmo objeto, tá? Ah, eu não pus o count. Count. Ok. Tá vendo? Tem dois. É um para cada vínculo. Aí não tem o que fazer, Sim. tá? É, Aí, se você precisa estratificar, tá? Minha sugestão, aí vai dar trabalho, porque aí você vai ter que fazer tudo link de primeira instância, entendeu? Porque aí você vai pegar o IFC sim, Guide, sim. oh caramba, você vai mesclar com o IFC Guide do link, entendeu? Entendi. Então olha lá, Isso já aí é um você vai problema. ter, né? Então você vai ter ali, ó, conforme o vínculo, né? Você vai ter o guide daqui e o daqui, ó. Tá vendo? Tem um para um, a combinação é diferente, Entendi. né? Sim. E eu tenho como fazer um parâmetro de fórmula que pegue, esse, por exemplo, esse E Rabbit Link. combine? É, Eu não sei, né? Porque como os dois são texto,
Ali é onde parece fórmula. Mas onde parece fórmula ali, eu não sei se ele vai apresentar a opção de utilizar o RaptLink. Bom, tem. Opa, não. Aqui não. Ah, burro. Um clássico. O dedo é mais rápido que a cabeça. Ele não. É muito bom pra ser verdade. Mas por exemplo, isso aqui imagino que, sei lá, com Dynamo você consegue concatenar, né? Sim. No próprio Excel mesmo. Exportaria itemizado e Então, depois é uma concatena. forma, tá? Só que aí aqui tem que ser tudo primeira instância, tá? Sim. Isso é uma coisa que agora uma coisa que Entendido. acho que valeria uma outra sessão aí, que hoje já está acabando o tempo, seria explicar para vocês como que eu faço para transferir coordenadas, né? Porque por exemplo, Isso é ótimo. vamos lá, a gente está aqui, então vamos supor, eu tenho a coordenada desse primeiro do pavimento 1 e do pavimento 2. Crio as coordenadas compartilhadas de cada um, por exemplo. Como é que eu vou pegar essas coordenadas compartilhadas que eu apliquei para a torre e passar para o tipo e do tipo passar para o apartamento? Né? Tem como fazer aí de uma maneira trabalhosa, mas relativamente tranquilo. E aí depois que você faz isso, para você fazer o federado, que no caso do Magnus, você vai precisar de ter todas as instâncias no primeiro vínculo, vai ser uma barbada, entendeu? Agora, uma outra Entendido. situação em que, por exemplo, se você só precisa dos quantitativos e não precisa do modelo organizado, aí você pode fazer o link, vamos dizer, em qualquer lugar, né? Só organiza eles, põe um em cima do outro, move para lá, vai copiando dentro do projeto, só para você ter organizado para fazer o quantitativo, entendeu? Mas é lógico que não fica bonito, né? Mas atende o Se ficar propósito do certo, tá bom. quantitativo. Então, às vezes, Mas se bem que assim, ó, se você gastar esse tempo, eu normalmente digo assim, ó, numa estrutura que nem essa, que a gente tem 3 níveis, tá? Dependendo do tamanho do projeto, do número de repetições, você pode levar um dia inteiro para ajustar as coordenadas de todos os vínculos? Pode, tá? Só que, cara, é uma vez no projeto inteiro, né? Depois não precisa mais. A maior funcionalidade disso é de trabalhar com vínculo, para mim, é o tamanho Sim, dos é bem arquivos. mais prático Daí de manipular, né? eu faço. Eu tenho uma dificuldade computacional grande. Então, quando eu estou trabalhando com um arquivo de hidro muito complexo, muito grande, para acionar ele por links, E eu vou ajuda mostrar bastante. para vocês, já que a gente está aqui meio, tem uns minutinhos de bobeira, um recurso interessante quando está muito pesado, que é eu fazer o vínculo, né, de modelo de coordenação. Então, o modelo de coordenação, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o vínculo de um arquivo Navisworks, por exemplo. Então, aí vai aparecer aqui. Eu consigo usar para documentar? Não dá, ele é bem limitado para essa parte, mas para visualização, para fazer verificação de posicionamento, ele serve, tá? E é bem tranquilo. Agora, o recurso que eu acho mais sensacional, só que aí você precisa usar o Docs, tá? Se você fizer um modelo de coordenação do Docs, por exemplo. Vamos lá.
E tinha uma Não, dúvida, o o Docs é vem gratuito? com a EC Collection. Tá. Tá. Então, por exemplo, ó, eu tenho um arquivo IFC, deixa eu ver se é esse que eu quero. Não, eu quero esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um IFC gigantesco, tá? Que eu não consegui nem converter para RVT nem nada. Opa, não, carregou outro. Ah, sacanagem. Eu tenho ele em algum lugar. Ah, é que eu cliquei no primeiro, tá. Mas vocês viram a velocidade que ele carregou aquele vínculo? Então é assim, o que acontece? Quando eu tenho um arquivo no Docs que eu consigo visualizar em 3D, em qualquer formato que estiver, eu consigo fazer um link de coordenação. Então olha só, aqui é um projeto que a gente teve lá, olha o que ele conseguiu trazer aqui para dentro. E extremamente leve, tá? Lógico que aqui não tá a coisa mais linda de ver, mas... Ele não Mas tem ele nenhuma serve para informação. coordenação. Se não. Quiser extrair quantitativo, não. Para quantitativo então, não serve, por exemplo, eu vou visualizar. passar um negócio, putz, tá batendo aqui, entendeu? Eu consigo enxergar essas coisas. Tá? Então, só que isso aqui, ó, esse arquivo, ele tem quase 1 GB. Olha só que leve que ele tá. Então, usar modelos de coordenação quando você está com um projeto que está ficando muito pesado, pode ser mais interessante do que fazer vínculos dos modelos, mesmo RVT, tá? Então, por exemplo, eu tenho um arquivo RVT, está super pesado, transforma em NWC e usa um vínculo de modelo de coordenação, entendeu? Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto de ar-condicionado, eu preciso ver elétrica e hidráulica, está super pesado. Troca o link de RVT pelo link do modelo de coordenação. Quando não tiver ruim de entender, aí tu volta, entendeu? Mas daí nesse caso, por exemplo, tem como criar alguma tabela dos links que estão, dos arquivos que estão linkados nesse arquivo? Vamos ver aqui. Eu acho que no 24 não. Mas o 25 ele tem uma tabela. Você já viu o 25? A nova interface do 25 dos links? Eu achei então. bom, mas não consegui utilizar ainda. Mas porque aquele Manage Links novo, ele tem mais coisa, ele mostra, mas ó, eu tenho o Coordination Model aqui, eu tenho as coisas aqui, ó, tá vendo? Eu consigo saber. Tá? Entendi, mas minha dúvida era mais na planilha mesmo, fazer uma tabela de links. A princípio você consegue só dos RVTs. Caramba. Cadê? Field, schedule. RVT. Tá vendo? Dos links de RVT você consegue. Só de RVT. Mas nesse coordination não pega, só o que é link de RVT. Só apareceu 2, que são os 2 links ali. Pode ser uma... Cadê? File name. Cadê o file name? Eu tô cego ou não tem file name aqui? Se tu tiver cego, estamos dois. Né? Não tô achando. Pois é. Mas é isso aí. Tá? Não... Você consegue fazer. Eu uso bastante tabela de links para fazer gestão. Até para preencher, né? Tá certo? Sim. E aí, agora só sobraram os meninos aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade.
Deixa eu ver. Alguém aqui, perguntou alguma coisa no chat. Tá. Mas o Thomas já saiu. Tá. Exportar um IFC com os elementos vinculados níveis corretos. Normalmente, aí, só para vocês terem saber, como que eu faço nessa situação, tá? Eu pego o vínculo, por exemplo, vamos supor aqui, cadê o 3D? Então, esse cara aqui é o PAV01, eu criei um parâmetro, PAV02, e na minha tabela de quantitativo, né, eu tenho o parâmetro do pavimento do link, tá? Link pavimento do elemento. Lógico que isso também só funciona para a primeira instância, né? Tá? Então, quando você precisa ter coisas estratificadas, e muitas vezes eu vou usar a informação do vínculo para definir qual é o pavimento, porque se eu usar o pavimento do objeto, né, ou o nível do objeto, vai estar o nível igual, né? Vai estar igual para todo mundo. Isso é uma coisa que inclusive eu quero ver se eu consigo pedir para o Autodesk, porque quando você trabalha com coordenadas compartilhadas, né? Cada coordenada compartilhada corresponde a uma posição do survey point. E se o nível está vinculado ao survey point, teoricamente, quando eu mudo a referência da coordenada compartilhada, deveria corrigir o valor que está vinculado ao nível, né? Então, aí resolveria esse problema. Tá bem? Show. Agora já tá tarde. Agora fica difícil entender, falar sobre Não, mas aí a ideia, que vocês acham? Interessa uma apresentação de como fazer a parte de atribuição de coordenadas e tudo nos vínculos? De minha parte, sim, porque coordenadas realmente é um bicho de sete cabeças. Bom, pessoal, então, deixa eu parar aqui, vamos voltar. Então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês, né? Paciência aí, foi bastante tempo, né? E em breve o vídeo estará disponível aí lá no canal do YouTube do grupo. Se tiverem dúvidas, só perguntar como sempre, tá bom? Falou, pessoal, uma boa noite. Obrigado, Sato. Muito obrigado pela presença. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.